Como lidar com um chefe dominante? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e ela é um tanto difícil de responder quando a gente tem tantas variáveis, né? O primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é, se você desconfia que está sofrendo um assédio ou ainda que seu gestor tem uma postura que fere o compliance da sua empresa. Compliance é aquele conjunto de regras, de normas, de condutas éticas que geralmente as empresas fazem questão de anunciar amplamente que geralmente tem um canal de denúncia anônimo para que o funcionário ou o fornecedor ou qualquer outra pessoa envolvida nessa cadeia possa fazer a denúncia. Se você desconfia que está em um desses casos, o melhor caminho seria buscar RH de repente, se você sabe que aquilo que está acontecendo é um assédio, ou ainda fazer uma denúncia no compliance. Contudo, tem momentos que o funcionário não se sente seguro, ou ainda que não tem nem RH nem compliance. E aí, o que fazer? Aí minha sugestão para você é se consulte com um advogado trabalhista. Eu não estou dizendo que dessa consulta vai gerar um processo, pode ser que sim, pode ser que não, mas é fundamental para que você lide melhor com situações adversas no mundo do trabalho e você tenha plena noção dos seus direitos. Então, busque esse profissional para que você tenha a informação e saiba como manejar essa situação da melhor maneira, ok? Contudo, pode ser aqui que você esteja lidando com um gestor que eu chamo às vezes de gestor pavão, aquele gestor que tem uma necessidade extrema de controle, que gosta de decidir, que gosta de firmar o seu poder, que tem uma necessidade evidente de mandar, que às vezes a gente até percebe que é uma pessoa fragilizada e se impõe bastante no gogó, no discurso, até porque muitas vezes a palavra ela vem tentar reforçar aquilo que o comportamento não conseguiu dizer, né? Porque uma pessoa, desculpa a palavra, ela é foda da maneira que ela pisa, na aura que ela emite, é impressionante. A pessoa que é muito foda, ela não fica falando que ela é muito foda, né? Ela simplesmente é. E geralmente esse tipo de gestor, ele tem uma necessidade bastante de se afirmar, seja pela fala, seja pelo modo de dizer que ele manda, que ele faz, que ele acontece, pelas conquistas pessoais dele. Então a gente percebe que, de modo geral, é um gestor que se coloca bastante. Só que nesse caso, gente, tirando o fato dele não ser nem de longe o ideal de liderança, parece que a gente não tem outros comportamentos ou outras evidências para tomar uma postura como a postura primeira que eu sugeri para vocês. É uma questão de jeitão, de gênio, é uma questão do que a empresa tolera. Muitas vezes são gestores com muitos anos de casa, a empresa sabe do comportamento desse gestor e também permite que esse gestor continue na empresa e quem está acima dele não o corrige. Então é uma situação assim, como eu posso dizer, desanimadora, né? Porque a gente percebe que esse gestor é um gestor que todo mundo sabe o jeito como ele age, como ele se posiciona, a empresa conhece, mas é meio que assim, tá aí a vida inteira, não vai sair, às vezes é o dono da empresa e você fica meio que numa sinuca de bico, especialmente se você precisa daquele emprego e hoje, nesse momento, tá com uma mobilidade um pouco menor de sair, enfim. Até nesse sentido, eu trago de novo aqui a questão da estrutura de poder. É difícil para nós esse reconhecimento de que tem momentos que a gente tem poder de mando, tem momentos que a gente tem poder de influência. Quanto menos poder a gente tem nessa estrutura, mais frágil a gente está. Mas talvez, naquele momento, a melhor alternativa para nós seja sair do embate e ir para o contorno, tá? Ou seja, você contorna a situação porque naquele momento o embate, nitidamente, é um embate que não vai te favorecer. Conforme você vai crescendo no seu poder, isso tem a ver com influência, tem a ver com estudo, tem a ver com conhecimento, por isso que eu sempre vou falar, converse com advogados trabalhistas, converse com pessoas de RH, eu não tenho esse melindre, acho que a gente tem que ter informação sim, até para saber bastante dos nossos direitos, dos nossos deveres também. Muitos funcionários eu percebo que estão com informação errada, acham que às vezes a empresa está fazendo errado e está previsto na lei e vice-versa, então assim, a gente tem que ter a informação, a gente tem que ter a melhor informação, a gente tem que ter esse conhecimento certo. E isso vai aumentando o nosso poder conforme a gente vai fazendo bolsão financeiro também. Isso vai fazendo com que a gente consiga enfrentar algumas situações de um outro lugar. Porém, contudo, entretanto, tem momentos da nossa carreira que a gente está mais fragilizado diante dessa estrutura de poder, que a gente é novo numa empresa, às vezes não tem aliados, depende desse emprego e tá com essa figura ali
desafiadora, né? Nesse sentido, de novo, minha recomendação é que você contorne, que você adote uma outra postura para sair do embate direto, porque esse tipo de figura, geralmente com um ego mais inflado e muito inseguro, tende a eliminar aquelas pessoas que o desafiam de modo mais direto. Então, às vezes a gente consegue enfrentar, às vezes a gente não consegue. Diante disso, eu quero te sugerir algumas posturas, se for do seu interesse, claro, continuar nessa empresa por um determinado período. Primeiro ponto, você talvez esteja percebendo que seu chefe é uma pessoa que demanda controle, ele gosta de ir na vírgula, ele gosta de saber o que você está fazendo, ele quer ir no detalhe do detalhe do detalhe. Às vezes ele nem coloca a mão na massa, você percebe nitidamente que a necessidade dele é só de controle. Bom, ele está te dizendo que isso é uma necessidade dele. Minha sugestão para você é, se ele gosta de controlar, permita que ele saiba das informações. Saia da linha de conflito. Fale para ele aquilo que você está fazendo, mostre aquilo que você está pensando em executar. Na minha visão, isso vai facilitar muito a sua vida e você tem que lembrar nesse momento que tudo que você vai fazer, tudo que eu estou sugerindo que você faça nessa aula não é por ele, é por você. Às vezes a empresa, gente, ela fica, né? A gente passa pela empresa, aprende o que tem que aprender, contorna o que tem que contornar, melhora o nosso currículo e vaza para uma coisa melhor. Às vezes a gente fica muito preso no conflito e não consegue tirar da empresa o melhor que ela tem para nos oferecer porque a gente fica muito preso nos problemas que ela tem. Toda empresa vai ter problemas, nenhuma empresa é uma empresa ideal. Vai ter coisa boa, vai ter coisa não tão boa. O lance é a gente lidar, manejar aquilo que não é tão bom e extrair aquilo que a gente pode para aprender, para melhorar nosso currículo e para chegar onde a gente quer chegar. Então, se teu líder é um líder que demanda controle, compartilhe aquilo que você está fazendo com ele. Mostre seus próximos passos. Fala, chefe, pensei em fazer isso, 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 isso. Naquele caso eu fiz assim, 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 assado. Vai compartilhando, vai dando notícia, cria um ritual de repente com ele de uma vez na semana, dar uma passadinha ali na sala dele e apontar os pontos que você tem trabalhado. Isso vai deixar ele mais seguro, ele vai sentir que você está mais dentro ali do cercadinho que ele desenhou mentalmente e talvez isso faça com que ele pare de implicar ou rebater tão diretamente as tuas ações. Como segunda dica, se teu chefe gosta de dar a palavra final, e eu me arrisco a dizer, gente, que mesmo os gestores mais equilibrados, assim, não vão gostar muito de uma pessoa que se coloca com muita força, tá? Se coloca muito impositivo. Geralmente, as pessoas que estão em cargos de liderança têm uma postura dominante. E a gente tem que saber se colocar, olhando a estrutura de poder, da melhor forma. Quando a gente tem um líder, um gestor, nosso papel não é um papel de mando. Então, chegar com um tom imperativo, impositivo, expondo o erro, sendo muito direto, geralmente não vai trazer o resultado que a gente quer. O tom geralmente é educativo, é consultivo, é de sugestão. Então aqui eu vou te sugerir que adote a postura de um levantador de um jogo de vôlei. Eu não sei se o vôlei ele é exatamente assim como eu vou falar, mas é como eu enxergo na TV. O levantador, ele talvez nem seja os destaques da partida, porque os atacantes eles são bem mais performáticos, fazem mais barulho, né? Do tipo, né? Aquele negócio assim, bem viril, bem tanto no jogo feminino, masculino, enfim, os atacantes, eles dão aquela porrada na bola, você fica até impressionado e a gente às vezes esquece que quem tá articulando ali as jogadas mesmo é o levantador, com um toque tão mais sutil, mas ele vê ali as pessoas que ele tem à disposição para o ataque. Isso me lembra muito a nossa posição na empresa. Muitas vezes a gente é subordinado de 3 gestores, direta ou indiretamente, 2 ou 3 gestores, isso acontece, né? A expressão mais vulgar que a gente usa, cachorro de 2 donos, que é uma posição muito difícil, né? E esse levantador, ele levanta a bola, ele articula a jogada e ele dá o prazer do corte da bola para uma outra pessoa. Eu vejo que às vezes a gente como subordinado, especialmente desse tipo de liderança, deve agir assim também. Você vai trazer as coisas mais ou menos prontas, você vai trazer as coisas mais ou menos da forma como você entende que tem que ser feito. E você apresenta para esse teu gestor dar o corte, dar a palavra final, dar a assinatura. Mas Paula, ele só vai fazer isso e ainda vai ficar com os créditos do meu trabalho. Gente, existem outras maneiras de você vender o seu trabalho. Fazendo networking no cafezinho, mostrando as coisas no seu LinkedIn. Não se preocupe tanto nesse momento, eu acho,
de ficar nesse cabo de guerra, até porque eu lembro muito de uma fala de um diretor desse perfil, que ele falou o seguinte: você trabalha 70% do tempo para o teu chefe aparecer e 30% para você aparecer. E se eu concordo ou se eu não concordo, não entra muito aqui no caso, mas é como pensa essa mentalidade. Ok, tem momentos que a gente, de novo, a estrutura de poder tá dada, a gente tá meio numa situação difícil, a melhor coisa que a gente faz às vezes é recuar, contornar e ir, de novo, popular, comendo pelas beiradas. Como que eu fiz quando eu tava numa situação assim e já acompanhei tantos clientes dessa forma? Fui construindo minhas teias dentro da empresa de uma forma mais sutil, tomando cafezinho, falando com as pessoas no LinkedIn, falando das coisas que eu fazia. Sempre quando eu ia vender o projeto, eu não vendia como um projeto só meu, porque isso daí me colocava muitas vezes na geladeira, mas sim dava um pouquinho do crédito ali para minha gestão, no sentido de, olha, o gestor tal me permitiu fazer esse projeto, me deu apoio, me deu aval. Eu falava a verdade, né? Porque ele teve que aprovar para aquele projeto acontecer, mas eu dava ali uma neutralizada no ego e mostrava o meu trabalho sem gerar conflito. O ponto é, às vezes, esse gestor, ele esmaga você, ele elimina você. Então, eu dava uma neutralizada ali para poder fazer o meu trabalho. E isso foi me ajudando a crescer de outras maneiras. Não é de uma forma tão direta, né? Mas às vezes é a forma possível, certo? Então aqui a gente tem que fazer escolhas, gente. Eu tô apresentando caminhos para você, já prevendo todos os sentimentos que você vai ter de isso não é certo, isso não é justo, isso é aquilo. Mas assim, teste, né? Eu tô te apresentando uma forma para você testar. Testa, vê o resultado, se você achar que vale a pena, você continua, mas minha proposta para você é: apresente como um levantador, apresenta, mostra e pergunta: faz sentido? Você tem alguma coisa a contribuir? Você quer trazer uma sugestão? Quero te ouvir. Você valoriza a posição que ele tem, por mais que na tua concepção ele não tenha tanto para agregar, você traz ele para dentro, tá? Talvez até a relação no sentido de contribuição melhore. Como terceira dica, seu chefe não lida bem com erros, não lida bem com falas impositivas, ele não tem uma postura tão aberta, por mais que às vezes ele fale, tá? Tem muitos gestores que falam assim: eu quero um diálogo aberto, franco, mas na hora que você aponta um problema, um erro, esses gestores geralmente se fecham, né? Então a fala diz uma coisa, mas a realidade nos diz outra. Então, diante disso, sempre muito delicado. Me permite uma sugestão? Me permite trazer um ponto aqui? Me permite pensar em algo diferente do que está sendo feito? Eu acredito que a gente pode ganhar aqui, aqui, aqui. O ponto é, às vezes esse gestor está num lugar tão cego, né? Ele faz tanta questão de não se ver em alguns pontos, que quando a gente apresenta essa verdade muito dura, não é só um erro que a gente está apresentando, né? A gente está desconstruindo aquela autoimagem que ele tem dele mesmo, né? Isso geralmente, para uma pessoa com pouca análise, com pouco trabalho interno, é algo muito difícil. E a tendência que essas pessoas, talvez menos trabalhadas, têm é rechaçar, é replicar, é colocar o problema que elas encontram nelas para fora e matar um mensageiro, né? Então, sempre uma postura de me permite, posso trazer uma sugestão, posso compartilhar uma ideia, uma postura mais consultiva, mais educativa. Por fim, eu quero te dar uma dica. O mesmo gestor, ele pode ser interpretado de muitas formas por pessoas diferentes. Vão ter pessoas, colegas que você tem, que vão se dar super bem com esse gestor e que esse tipo de jeitão não vai ser um problema. Muito pelo contrário, são pessoas que lidam super bem. Às vezes, a gente se atrita mais com perfis dominantes porque nós também somos dominantes, tá? Eu tô falando aqui de comportamento. Então, tem uma ferramenta chamada DISC, por exemplo, que você encontra gratuitamente na internet. Vou até colocar aqui um link de uma rede social que tem um relatório DISC maravilhoso, gratuito para você experimentar. O fato é, faça teu teste, perceba se você tem essa dominância alta, porque às vezes a gente está se atritando porque de formas diferentes o nosso comportamento é muito parecido. Eu gosto de dizer que tubarão reconhece tubarão, gente. Então, às vezes é esse nosso fator de identificação que faz a gente se atritar. Reconhecer isso faz com que a gente também lide com a situação de uma melhor maneira. Experimente essas posturas, faça o teste, você só vai saber se funciona ou não se você testar.
Se você está tendo a mesma postura, o mesmo tipo de resposta há bastante tempo e essa situação de combate com a sua gestão ela é recorrente, tente novas posturas, tente novas abordagens. Você só vai saber se funciona se experimentar. Espero que essa aula tenha te ajudado.